A parábola que Jesus Cristo conta hoje talvez seja das parábolas mais obscuras do Evangelho. Não é fácil entender a parábola de hoje. A impressão que dá é que Jesus está elogiando um administrador injusto. Mas como é isso, Jesus? Que história é essa? Então, para fazer o bem vale a injustiça? Os fins justificam os meios? Não, não é nada disso. Lá no versículo 8 do Evangelho de hoje, nós vamos perceber que o Senhor, na parábola, reconhece duas características do administrador. Primeiro, que ele era injusto. Essa é uma característica. E segundo, que ele era sagaz, esperto, prudente. Essa é a segunda característica. O Senhor elogia a esperteza, mas não elogia a injustiça. E nesse elogio da esperteza, o Senhor inclusive lança um lamento. Qual é o lamento de Jesus? Que os filhos deste mundo são mais espertos nos seus negócios que os filhos da luz. E isso é um lamento grande, não é? Porque, realmente, quando são assuntos desse mundo, como nós somos rápidos, não é? Se é para conseguir uma vantagem material, se é para cuidar de alguma coisa dos nossos negócios, nós somos imparáveis, nem dormimos direito. Colocamos toda a nossa inteligência, toda a nossa força, e não é que isso esteja errado. Se o negócio é justo, podemos também ali colocar as nossas forças. Deus nos colocou nesse mundo para progredir também no trabalho. Mas o problema é que nós não somos assim sagazes e espertos quando são as coisas espirituais, não é verdade? Como é fácil atrasar uma confissão? Como é fácil deixar para amanhã a oração? Como é fácil não vir a missa? Não, padre, por isso, por aquilo outro. Tudo é motivo para que as coisas espirituais sejam o resto, a beirada, não é? Mas nós não colocamos isso no centro da nossa vida e, no entanto, sabemos que o primeiro de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. Achamos isso lindo, escrevemos na geladeira até, né? Mas na hora de viver, não temos a esperteza dos filhos desse mundo. E precisamos ter. Porque as coisas que nós estamos agindo e procurando são as coisas eternas. Porque as coisas desse mundo, meus irmãos, passam. E hoje, quando nós vemos essa leitura do Evangelho, não é? Mesclando ela com a primeira leitura, que é atualíssima, eu dizia que é o livro dos profetas que escreveram livros, é o livro mais antigo, e no entanto, que leitura atual, atualíssima. Se nós colocamos então a nossa tarefa como filhos da luz, diante dessa leitura que denuncia obras das trevas, nós precisamos entender a nossa missão. O que anuncia a primeira leitura, ou melhor, denuncia? A sagacidade em vender bem a mercadoria, dar pronta saída ao trigo, e agora vem a injustiça, não é? Diminuir as medidas, aumentar os pesos, adulterar as balanças, dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias. Que grande injustiça! E como é atual! Passaram mais de 1000 anos desde que isso foi escrito, muito mais de 3000 anos. E mesmo assim, continua atual a palavra do profeta. E no final, uma ameaça de Deus. E olha que Deus não é daqueles que costumam ameaçar por nada, não é? No final da leitura vem uma ameaça. Por causa da soberba de Jacó, jurou o Senhor: nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Como é grave, ou como são graves os nossos pecados de injustiça, sobretudo a injustiça contra os mais pobres e os mais humildes. Deus não esquecerá. Por isso, meus irmãos, nós precisamos nos converter, e o quanto antes. Pregar a verdade, denunciar a injustiça, todo mundo pode fazer. O que hoje eu gostaria nessa reflexão é pensar também nas nossas injustiças, que existem, hein? E persistem. E muitas vezes nós não nos damos conta. Olha, padre, mas eu venho à igreja, não é? Eu escuto a palavra de Deus, eu me alimento da Eucaristia, como o senhor falou no início da missa. Como é que eu não percebo as minhas injustiças? Meus irmãos, por um motivo simples. Porque o injustiçado não fala, não reclama, porque tem medo de perder o pouco que tem.
E isso faz perpetuar uma injustiça terrível. O cardeal Sará, ele tem um livro de pensamento chamado A Força do Silêncio, contra a ditadura do barulho, né? E ele tem uma frase ali que eu copiei porque me pareceu fantástica, sobre o tema do silêncio do mais pobre, né? Ele diz assim: a pessoa silenciosa no nosso mundo não é mais um sinal de contradição, é apenas mais alguém. Aquele que fala tem importância e valor, e quem se cala recebe pouca consideração. O homem silencioso foi reduzido a um nada. O simples fato de falar já tem valor. As palavras têm sentido? Não importa. O barulho adquiriu a nobreza que o silêncio antes possuía. Quem fala é celebrado. Quem mantém silêncio é um pobre mendigo, diante do qual não é preciso sequer erguer os olhos. Isso é verdade. O direito dos humildes é sempre ultrajado, mas o humilde não levanta a voz, porque não pode. E se nós que somos filhos da luz, porque queremos seguir a Jesus, não é que sejamos, mas queremos ser, se nós não prestamos atenção, nós também contribuímos com essa injustiça. A responsabilidade pessoal de cumprir a verdade é tarefa nossa. A única vida, a única que eu posso realmente mudar as decisões é a minha. Eu preciso me converter, preciso. E diante de Deus, e essa palavra forte da primeira leitura, né? Nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Eu perguntava: Jesus, bom Senhor, e quem é a garantia do humilde? E diante dessas grandes injustiças, Senhor, quem é que segura a onda? Quem é que garante que no final será a justiça? E pela fé, lendo as leituras, a única resposta é Deus. Deus é a garantia de que a última palavra não será a injustiça, será a justiça. Quando nós olhamos em volta e vemos as coisas erradas que acontecem, a nossa conclusão de homens e mulheres de fé só pode ser uma: as coisas estão mal assim, porque a história ainda não acabou. Porque quando acabar a história, o ponto final quem vai dar vai ser Deus. E Ele fará justiça. E agora eu digo, nós precisamos então limpar das nossas injustiças, para que quando chega esse ponto final, nós estejamos do lado de Deus e não sejamos inimigos dele, não é? E eu ia pensando em casos, não é? Por exemplo, quando o trabalhador ele é obrigado pelo patrão, pela empresa, o que seja, não é, a pedir as contas, ainda que ele tinha direito de ser mandado embora e receber a multa, mas ele é obrigado a pedir as contas. E a quem ele recorre? A ninguém. Não pode, porque senão não arruma outro emprego depois. E quando se guarda o salário do assalariado, não se paga ele no dia. Dentre os pecados, a palavra de Deus coloca este como um dos 4 que clamam ao céu. Deus não deixará impune aquele que não pensa no pequeno. São injustiças que nós não podemos guardar para nós. Meus irmãos, agora nos tempos que nós estamos vivendo, não é? Compra de votos, venda de votos, isso é uma grande injustiça. É pecado grave quem compra votos, e é pecado grave quem vende o seu voto. Ainda que seja um humilde, quando ele entra nesse esquema errado de compra e venda de votos, ele está sendo responsável pela própria injustiça que sofre e se faz sócio do demônio, que é aquele que compra e vende as consciências. Ficamos hipnotizados no aqui e agora, não é? Uma compra, um gás, um par de sandálias, como diz a primeira leitura, e esquecemos que o bem está mais adiante. O bem comum não pode ser vendido. Deus pedirá contas disso, hein? Ele não se esquecerá. Mesma coisa precisamos falar em relação ao aborto. Meus irmãos, aí está realmente um ser humano inocente e indefeso. Quem negar isso, não pensa direito. É um ser humano, claro que sim. É inocente? Sem dúvida. É indefeso? Nem gritar ele pode. Uma criança depois que nasce grita. Antes de nascer não pode gritar. E no entanto são assassinadas essas crianças. Aí querem dizer que não é um ser humano. Todos nós fomos fetos um dia.
Todos nós fomos unicelulares. Quem pulou essa fase? É fase da vida, como todas as outras. Mas é a fase mais frágil. Assim também como o idoso, que em tantos países está sendo convencido pela cultura de morte a pedir a eutanásia, porque já não é produtivo. Uma sociedade que não cuida dos pequenos clama a Deus por justiça, clama. E o que dizer também dessa educação errada da nossa juventude? Estamos sensualizando os nossos jovens com músicas, com danças, que falam de prostituição, de adultério, de promiscuidade, de drogas, de violência. Não sei perto da casa de vocês, mas teve um dia que eu dei graças a Deus que eu moro sozinho, porque se a minha mãe estivesse na sala, eu teria vergonha de escutar com ela as músicas que eu tive que escutar obrigatoriamente da minha janela. E isso nós apresentamos às crianças e aos jovens e fazemos eles dançarem e beberem enquanto escutam isso. Outro dia uma pessoa me disse: padre, é pecado falar palavrão dentro da igreja? Falei, claro que sim. Mas olha, essas crianças e jovens são templos do Espírito Santo. E gritar essas imoralidades no ouvido delas é pecado grave. Deus não deixa impune aquele que profana o seu templo. Templos do Espírito Santo, feitos para a vida, não feitos para a morte. O mesmo também eu digo daqueles que querem controlar o que se ensina moralmente. As crianças, os pais perderam o direito de educar os seus filhos, mas de onde nós estamos? Se aí está um direito natural, é natural que os pais eduquem os seus filhos e devem prestar atenção no que é dito. Meus irmãos, se você delegou a educação dos seus filhos ao colégio e se desentendeu disso, eu prego e rezo para que você acorde. Agora, se os pais aqui acordaram para olhar exatamente o que está sendo ensinado nos colégios, vocês têm todo o direito de perguntar e questionar. Como é possível que nós entreguemos o mais precioso bem que nós temos e não cuidemos? Ai, padre, eu trabalho como um louco para cuidar dos meus filhos. Está certo. Então o bem mais precioso é o seu filho, não é? É. Pois é. Mas às vezes, porque a gente trabalha como um louco, a gente entrega o ouro ao ladrão. Cuida de um filho que não está sendo educado por nós. Tem muitas coisas que poderiam ser ditas, hein? Também esse tema todo das nações, não é? Todo mundo bate palmas para o comércio internacional. E não estamos nada contra. Mas ninguém olha se naquele país tem trabalho escravo, se ali a imprensa é calada, se ali a verdade acontece. Não, isso não importa. Importa é o lucro nosso. E o nosso silêncio perpetua a injustiça. Isso deveria revirar o nosso coração, meus irmãos. Diz o Salmo: o Senhor está acima das nações, sua glória vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus, ao Senhor, que no alto céu tem o seu trono e se inclina para olhar o céu e a terra. Também o Salmo é aquele que diz que ele retira do lixo o pobrezinho para fazê-lo assentar-se no seu trono. Um dia estes pobrezinhos estarão sentados em tronos para nos julgar. Tomara que eles abram as portas do céu para que nós entremos. Como diz o Evangelho de hoje, que eles abram as portas para as moradas eternas. Que o Senhor nos dê a graça de criar esse juízo, de parar de ficar hipnotizados no aqui e agora e procurarmos com muita ânsia, sagacidade e esperteza as moradas que nos receberão na eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.